Doutora Raquel, já está aberto também, você que fazer alguma alteração lá no seu voto, tá bom? No seu processo. Obrigada. Bom dia a todos. Então, vamos dar início à sessão de julgamento da 5ª Câmara Julgadora do TIT, sessão do dia 11 de maio de 2022. Dando início à sessão, vamos analisar inicialmente o processo número 40.72375. Trata-se de um recurso ordinário interposto pela SPAL, Indústria Brasileira de Bebidas, Sociedade Anônima. Eu sou relator desse processo, a pedido de sustentação oral, que já foi realizada na sessão do dia 27 de abril. E eu vou, então, agora apresentar o voto e depois a discussão. Só registro que está presente a doutora Beatriz Piazza para acompanhar o julgamento pela autuada. Trata-se de apenas uma acusação, que nós já discutimos aqui esse processo, mas é de crédito indevido de CMS em setembro de 2015, efetuando o lançamento em seu livro fiscal de apuração de CMS e operações próprias sobre o Código de Ajuste número tal, tendo como descrição um ajuste outras hipóteses preenchidas pelo contribuinte, restituição conforme a portaria CAT 83/91, no montante de tanto. E, através do lançamento, também no mesmo livro, a parte relativa à substituição tributária. O pedido de restituição efetuado pelo contribuinte em 12 de agosto de 2015 refere-se a recolhimento do imposto em duplicidade no período de abril de 2013 até abril de 2014, no montante de tanto, relativo ao ICMS próprio e relativo à substituição tributária. E foi protocolado na mesma data pelo imposto fiscal no GDOC tal. Então, o pleito foi objeto de notificação fiscal em 21 de setembro de 2015, determinando que o contribuinte providencie a adequação de sua solicitação à legislação fiscal vigente, em especial a portaria CAT 83/91. Nesse processo, o contribuinte apresentou ao fisco diversos arquivos magnéticos, os quais, em absoluto, atendem à legislação fiscal. Eu passo, então, a leitura do meu voto, que não é muito extenso. Bom, como bem apontado pela recorrente, a exigência fiscal lançada na inicial decorreu do suposto aproveitamento indevido de créditos do imposto objeto do pedido de ressarcimento número tal, sob a alegação de ter recolhido indevidamente o ICMS sobre operações próprias, o ICMS-ST, por um erro de parametrização de seu sistema. Transcrevi, então, o texto da recorrente e passo, então, continuando eu. Um dos motivos do indeferimento desse pedido, consoante manifestação fiscal e diligência folhetal, foi que, abre aspas, a análise da documentação entregue junto ao pedido de restituição não permite concluir pelo pagamento indevido de ICMS nem pela não utilização do crédito pelo destinatário da mercadoria. Fecha aspas. No item 5 de seu relatório de diligência, as florestais, o ilustre agente autuante informou que, em visita realizada no estabelecimento autuado em 28 de maio de 2018, foi-lhe franqueada à vista a alguns documentos que entendo serem fundamentais para o deslinde da controvérsia aqui posta. Dessa forma, entendo que, para bem analisar a matéria aqui posta, tais documentos devem ser trazidos aos autos. São eles: tabela relacionando as nossas caixas eletrônicas de operações realizadas com o Supermercado Baronesa Limitada, declaração de não aproveitamento de crédito ICMS, também do Supermercado Baronesa. Tabela relacionando nossos fiscais e operações realizadas com Marco Aurélio Silva Paiva IPP e a declaração de não aproveitamento do crédito ICMS desse mesmo contribuinte. E a tabela relacionando nossos fiscais e operações realizadas com Mini Mercado Cana Verde Limitada e a declaração de não aproveitamento de crédito ICMS desse mesmo contribuinte. Assim sendo, converto o presente julgamento em diligência para que a autuada junte aos autos os 6 documentos relacionados acima, no prazo de 30 dias, contados da data de publicação da presente decisão, servindo ela como notificação ao contribuinte para o cumprimento da diligência.
Após, os autos deverão ser remetidos à origem para que a autoridade autuante se manifeste objetiva e conclusivamente sobre a legitimidade das três declarações e informe se todas as operações listadas nas três tabelas estão incluídas no presente AIM e se os dados a ela relativos estão corretamente indicados as mesmas. Ao fim, antes do retorno dos autos dessa colenda da Câmara, deverá a representação fiscal se manifestar nos termos do artigo 72.4 da Lei 13.457 de 2009. Eu só faço aqui, senhores, uma alteração aqui, que eu coloquei o prazo de 30 dias, mas não é o caso de um prazo tão extenso, porque é um documento que já está pronto, é do conhecimento de uma das partes, então eu estou aqui reduzindo esse prazo para 10 dias, que eu entendo ser mais do que suficiente para apenas para a juntada desses documentos aqui aos autos. Então, deixa eu só alterar aqui, três tabelas. Muito bem, já fiz a alteração lá no voto. O processo está em discussão. Senhor presidente, eu gostaria de fazer uma manifestação em sessão. Então, Pode. assim que o doutor registrar o seu voto, eu solicito, coloco a minha manifestação aí e leio para que todos tenham acesso. Pode ser? Perfeito. Bom, tá, deixa eu... Comitê de diligência, registrar voto. Ok. Ok, doutor Pedro, já tá disponível. Já está disponível, Pedro. Já estou colocando aqui. Muito bem, acho que já está aparecendo aos senhores, né? Isso, eu vou ler rapidamente. Então, com todo respeito ao voto do ilustre juiz relator, entendemos que os documentos solicitados na diligência deveriam ter sido trazidos pela autuada há muito tempo, nas diversas oportunidades que teve, sendo incabível, portanto, conversão de julgamento em diligência nesse momento. Ainda mais se considerarmos que a OSF deste AIM data de 15/9/2015. Mas, note-se que tais documentos deveriam ter sido apresentados bem antes, até, por ocasião do pedido de restituição do ICMS, quando o autor do feito escreve textualmente às folhas 96 que a análise da documentação entregue junto ao pedido de restituição não permite concluir pelo pagamento indevido do ICMS, nem pela não utilização do crédito pelo destinatário da mercadoria. Ora, se não apresentou quando do pedido de restituição e também não o fez até o presente momento, não é agora a hora de fazê-lo, estando precluso, portanto, seu direito. Portanto, somos contrários à presente proposta de diligência, devendo os autos retornarem ao ilustre juiz relator para se manifestar quanto ao mérito das razões do recurso ordinário. Estas são as nossas razões, senhor presidente. Obrigado. Obrigado, doutor Pedro. O processo está em discussão. Bom, se não há, então, outras manifestações, eu peço aos senhores que verifiquem, que confirmem a presença. Em votação. Muito bem. Então, por unanimidade, o julgamento do recurso ordinário interposto pela Interpal Indústria Brasileira de Bebidas Sociedade Anônima foi convertido em diligência. Doutora Beatriz, então a senhora já está... a senhora me ouve, né? Sim, estou ouvindo. Bom, então o processo foi convertido em diligência para uma ação da SPAL, né, do contribuinte. Só lembrando que a própria decisão já serve como intimação para cumprimento da diligência. Está bem?
Não, Tá ótimo. não vai ser emitida pelo fiscal uma ordem, uma notificação, certo? A própria Tá. decisão A já serve. publicação da decisão, né? Isso. O que vai acontecer daqui a alguns dias. Então, na verdade, já pode providenciar esse documento. Esse documento está de fácil acesso, porque já foi citado várias vezes em vários momentos aí das manifestações, né, de vocês. Então, tem prazo então de 10 dias contados da publicação para a apresentação desses 6 documentos, né? Na verdade, eu transcrevi exatamente os documentos que foram citados por vocês na manifestação de diligência, tá? Os termos são já está bem fácil. Tá, são todos aqueles citados na manifestação, né? São aqueles 6, né, que dizem respeito especificamente a essas declarações de não aproveitamento de crédito, né? Tá bom. Que o fiscal foi, né, quando o fiscal foi lá na SPAL, ele citou esses 6 documentos, e depois vocês reproduzem na manifestação sobre a diligência, falando, olha, o fiscal esteve lá e ele mesmo falou que viu esses documentos aqui, né? Como nós não vimos esses documentos, nós queremos esses documentos aos autos, tá? Mas são apenas esses 6 documentos aí, tá bom? Tá bom, perfeito. Tá ok, doutor. Obrigado, hein? Obrigada. Um bom dia, professor. Boa sessão. Tchau, tchau. Obrigado. Dando continuidade, então, à sessão de julgamento, vamos analisar o processo 40.56557, recurso misto, portanto, recurso de ofício e ordinário, em que a autora é a distribuidora de combustíveis Torrão Limitada. A relatora é a doutora Raquel Harumi Iwase. Havia pedido de sustentação oral, já foi registrada a ausência do contribuinte na sessão do dia 27 de abril, e ela, então, agora vai apresentar, já fizemos também uma discussão sobre esse processo, e ela vai apresentar, então, uma nova versão do seu voto. É isso, doutora Raquel, fica à vontade, já está com a palavra. Obrigada, presidente, é exatamente isso. Na sessão anterior, nós já, 2 sessões atrás, se eu não me engano, nós já nos debruçamos sobre ele, e fiz, inclusive, a leitura de relatório e tudo mais, e nós já debatemos um pouco. Eu acho até que eu vou passar adiante, direto no meu voto, porque eu já fiz a leitura de relatório da outra vez, e como eu na minha proposta aqui não é enfrentar o mérito nesse momento, acho deficiente a leitura do relatório. Então, vou direto aqui no meu voto, que é uma proposta de conversão do julgamento em diligência. O recurso ordinário de folhas 2377 a 2424 foi admitido pela decisão de folhas 2425 e foi sobrestado pela decisão de folhas 2451 a 2454. E desde então não se tem notícia da sua apreciação e julgamento. Nos termos do artigo 48 da Lei 13.457 de 2009, os recursos de ofício ordinário devem ser julgados em conjunto, a saber, e aí eu transcrevo o artigo 48, que determina que o julgamento seja feito conjuntamente quando há o recurso de ordinário e o recurso de ofício. No presente caso, apenas o recurso de ofício foi a mim distribuído, nos termos da decisão de folhas 2509. O recurso ordinário não foi distribuído a mim e não foi distribuído a ninguém. Tendo em vista o comando do artigo 48 acima transcrito, proponho a conversão do julgamento em diligência ao excelentíssimo senhor presidente deste egrégio Tribunal de Impostos e Taxas, a fim de ser verificada e, se o caso, confirmada, a minha competência como relatora para também apreciar e julgar o recurso ordinário de folhas 2377 a 2424, o que, em se confirmando, ocorrerá juntamente com o julgamento do recurso de ofício. Esta é a minha proposta de conversão do julgamento em diligência. Senhor presidente, eu também gostaria de fazer uma manifestação em sessão. Eu já solicitei, a doutora Raquel já registrou o voto.
já registrei minha manifestação, acho que já consta para os senhores, então eu passo a leitura. Então, com todo respeito ao voto da ilustre juíza relatora, entendemos que este não é o melhor encaminhamento para o caso em questão. É isto porque, observando a decisão da 10ª Câmara Julgadora de Folhas Tais, a decisão de primeira instância foi anulada por completo, fazendo com que fique superada a questão do sobrestamento do recurso ordinário. Uma vez anulada a decisão anterior, nova decisão foi proferida, e desta nova decisão caberia ao autuado apresentar o competente recurso ordinário, o que não foi feito. Se, por um lado, é certo que o recurso ordinário não foi distribuído para ser julgado conjuntamente com o recurso de ofício à 10ª Câmara Julgadora, o que causaria uma nulidade deste julgamento, que deveria ter sido questionado na primeira oportunidade que a autuada teve de se manifestar, caso se sentisse prejudicada e não o fez. Por outro lado, também é certo que a decisão exarada seria a mesma, independente de ter havido recurso ordinário distribuído para julgamento conjunto ou não. Assim, consideramos superada a questão do sobrestamento do recurso ordinário de folhas tais, motivo pelo qual nos manifestamos de forma contrária à diligência, devendo os autos retornarem à ilustre juíza relatora para julgar tão somente o competente recurso de ofício. Esse é o nosso parecer, senhor presidente. Obrigado. Obrigado, doutor Pedro. O processo continua em discussão. Presidente, nesse caso eu tendo um pouco a concordar com o doutor Pedro. Eu entendo que o recurso ordinário sobre o Estado perdeu objeto, uma vez que a decisão em que ele se baseava foi anulada. Porém, também não vejo tanto prejuízo na conversão em diligência. A princípio, eu votaria pelo não conhecimento do recurso ordinário, porém, também posso acompanhar a diligência para aguardar a manifestação da presidência. Aproveitando aqui a ocasião, presidente, apenas para registrar também o entendimento, muito razoável a preocupação da representação fiscal. Essa situação do objeto parece mesmo ficar caracterizada, mas eu acredito que a gente está diante de uma situação de cumprimento do devido processo legal, e a preocupação dos votos da relatoria foi que esse processo não tenha nenhum tipo de margem para qualquer questionamento futuro acerca de pontos de nulidades. Ainda que o autuado não tenha arguido esse tipo de nulidade, eu entendo que é nosso dever verificar, principalmente por estar relacionado ao cesseamento, a um possível cesseamento de direito de defesa, e aqui nem ingressando no consequente que pode ser atribuído a esse recurso, independentemente dele ser considerado um recurso acolhido e deferido ou acolhido e não deferido. A situação é a apreciação de sua admissibilidade, o que não foi feito até o presente momento. Por essa razão, presidente, eu também pontuo aqui que irei fazer o acompanhamento nos termos da relatoria. Muito bem. Acho que também por uma questão de prudência, até para que, realmente, para que o processo siga sem nenhum tipo de problema, aí que melhor, né? Se a presidência também entender que a competência aqui retorna ao delegado, ok, vamos tentar esperar sanear bem essa parte aqui para que, da nossa decisão, o processo já siga bem redondo para frente, né? Então, nesse esquema, também vou acompanhar a doutora Raquel em seu voto. Bom, então, eu peço a todos que confirmem a presença. Em votação. Muito bem, então, por unanimidade, os recursos, o julgamento dos recursos do processo da distribuidora de combustíveis Torrão Limitada foi convertido em diligência para a presidência do TIT.
Com isso, nós cumprimos a pauta de hoje. E eu agradeço, então, a participação dos senhores na sessão de julgamento e dou por encerrado, então, a sessão de julgamento da 5ª Câmara Julgadora do TIT, sessão do dia 11 de maio de 2022. Peço, então, Oswaldo, que interrompa a gravação, Oswaldo.